Domingo, 26 de novembro. Verso para memorizar. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca de sua alma? Mateus 16, 26. Nabucodonosor. Como adventistas do sétimo dia, cremos no que é conhecido como expiação ilimitada. Isso significa que, em contraste com alguns cristãos, acreditamos que a morte de Cristo foi por toda a humanidade, não apenas por um grupo especial de predestinados para a salvação. Visto que Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, Jesus se ofereceu como sacrifício pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios pecados, mas também pelos do mundo inteiro. Por isso, todos foram escolhidos antes da fundação do mundo, nele. Ainda que nem todos o escolham em contrapartida. Por isso, na Bíblia, todos os tipos de pessoas são alcançadas por Deus. Ouça Daniel 4, de 4 a 6, 19 e 25 e 29 a 37. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou. Quando eu estava na minha cama, os pensamentos e as visões que passaram diante dos meus olhos me perturbaram. Por isso, expedi um decreto ordenando que fossem trazidos à minha presença todos os sábios da Babilônia para que me revelassem a interpretação do sonho. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, ficou perplexo por algum tempo, e os seus pensamentos o perturbavam. Então o rei lhe disse: Beltesazar, não deixe que o sonho ou a sua interpretação o perturbem. Beltesazar respondeu: Meu senhor, quem dera o sonho fosse a respeito daqueles que o odeiam, e a sua interpretação se aplicasse aos seus inimigos. O Senhor será expulso do meio das pessoas, e a sua morada será com os animais selvagens. O Senhor comerá capim como os bois, e será molhado pelo orvalho do céu. E passarão 7 tempos, até que o Senhor, ó Rei, reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem Ele quer. Passados 12 meses, quando estava passeando no terraço do palácio real da cidade de Babilônia, o rei disse: Não é esta a grande Babilônia que eu construí para a casa real, com meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Enquanto o rei ainda falava, veio uma voz do céu que disse: A você, rei Nabucodonosor, se anuncia o seguinte: Este reino lhe foi tirado. Você será expulso do meio das pessoas e a sua morada será com os animais selvagens. Você comerá capim como os bois, e passarão 7 tempos até que você reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem Ele quer. No mesmo instante, se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor. Ele foi expulso do meio das pessoas e começou a comer capim como os bois. O seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia e as suas unhas como as garras das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e recuperei o entendimento. Então eu bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é eterno e o seu reino se estende de geração em geração. Todos os moradores da terra são considerados como nada, e o Altíssimo faz o que quer com o exército do céu e com os moradores da terra. Não há quem possa deter a sua mão, nem questionar o que ele faz. Nesse tempo, recuperei o entendimento e, para a dignidade do meu reino, recuperei também a minha majestade e o meu resplendor. Os meus conselheiros e os homens importantes vieram me procurar. Fui restabelecido no meu reino e a minha grandeza se tornou ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, engrandeço e glorifico o Rei do céu,
porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos são justos. Ele tem poder para humilhar os orgulhosos. Pergunta 1. O que aconteceu com o rei? E o que isso nos diz sobre a salvação de um dos homens mais poderosos do mundo? Um exemplo marcante de como Deus alcança incrédulos poderosos é a história do rei Nabucodonosor. O juízo divino foi executado sobre ele de maneira semelhante ao que ocorreu com alguns reis israelitas. O relato de Nabucodonosor, que caiu em si e reconheceu o Criador, mostra que Deus se preocupa com os ricos e poderosos, bem como os fracos e necessitados. No verso 37, o homem mais poderoso da terra declarou: Agora eu, Nabucodonosor, louvo, engrandeço e glorifico o Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos são justos. Ele tem poder para humilhar os orgulhosos. Como seria bom se todos os altivos mortais entendessem essa verdade. O que podemos aprender com essa história? Primeiro, Deus usa crentes comprometidos, como Daniel, para ser uma ponte a fim de alcançar poderosos incrédulos. Em segundo lugar, Deus pode intervir diretamente no processo de testemunho, a fim de alcançar incrédulos. Nabucodonosor foi humilhado por Deus devido ao seu orgulho e arrogância. E embora tenha sido uma história dramática, há outras maneiras pelas quais os orgulhosos podem ser humilhados. Mesmo não sendo poderosos pelos padrões do mundo, por que devemos evitar a arrogância desse rei? Porque é mais fácil ter essa atitude do que imaginamos?